achou que estava morrendo. Meu pai chegou a sair com a própria prima dele. Papai desfilava com amantes pela região. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais uma história real. Será que a gente vai superar essa história? Ai, a mãe negativa pra cacete. Mas antes de contar essa história, eu espero que depois vocês deixem os comentários de vocês. E eu gosto muito quando vocês se identificam com a história e me mandam uma história parecida, ou deixa aqui nos comentários algo que aconteceu com vocês, como vocês se libertaram disso ou se ainda estão com este problema. Quero convidar vocês também a me seguir lá no Instagram e a fazer parte do Metamorfose, o treinamento que já mudou a vida de mais de 3.300 mulheres. E se você quiser uma consultoria comigo para resolver os perrengues da sua vida, tem o link aqui no primeiro comentário fixado, junto com todos os links, inclusive para você mandar a sua história. Eu também já prestei mais de 1.000 consultorias e olha, a maioria delas deu muito resultado. A consultoria é por chamada de vídeo e pode durar até 3 horas. Eu e você juntinho, eu aqui na minha sala, você aí na sua casa. Seja homem, seja mulher, esse trabalho eu já faço há 7 anos, tá? O trabalho de terapia, né, como terapeuta e também como especialista em relacionamento e sexualidade. Então, vem pra cá se você precisa de uma ajuda mais profunda, digamos assim, sabe? Se você tem uma questão aí para resolver. Mas agora nós vamos contar a história desta mulher. Ela disse que se identificou com o vídeo 7 sinais que identificam uma pessoa negativa e que ela me segue há anos e decidiu mandar a história. O meu nome é Alessandra, sou filha de uma mãe extremamente negativa. Obviamente não quero justificar os atos, mas preciso contar a história dela para você saber o contexto e poder me orientar. Começarei pela adolescência da minha mamãe. Minha avó nunca deu orientação de cunho sexual para nenhum filho. Esse assunto era tabu na época, inclusive quando minha mãe teve a menarca. Achou que estava morrendo. Mamãe passou por diversos abusos. Os professores batiam nos alunos com as réguas nas mãos por não fazerem a lição de casa. Os coleguinhas apelidavam, riam e batiam nela por ser muito branquinha. Quando chegou na 6ª série, meus avós exigiram que mamãe parasse de estudar para trabalhar na roça, pois, segundo eles, estudos não davam lucros. Aos 16 anos, mamãe conheceu meu pai, rapaz magro, bonito, de família conhecida e muito popular. Se apaixonou perdidamente e começou a namorar papai. Meus avós apenas autorizaram o romance mediante uma promessa. Casamento é uma vez só. Não pode separar e é para a vida toda. Filha, apartada é uma vergonha. No namoro, os sinais eram claros, mulherengo e mentiroso. Sumia aos finais de semana e a trocava pelos amigos e paquerava as meninas da região. Meu pai chegou a sair com a própria prima dele no casamento do irmão. Mamãe descobriu, terminou, mas o perdoou. Quando casaram, os primeiros 3 anos foram bons, até eu nascer. Minha mãe grávida era obrigada a trabalhar na roça de segunda a sábado, de manhã à noite, e meu pai saindo para todo lado como se fosse solteiro. Quando nasci, lembro-me das inúmeras brigas, agressões e lamentos. Eu não entendia por que meus pais estavam brigando. Nessa época, minha mãe começou a ficar negativa, reclamando das atitudes de papai. Logo, para nosso desespero, minha mãe engravidou novamente. Foi uma gestão turbulenta, onde meu pai viajava de caminhão e minha mãe cuidava de mim, da casa e da lavoura sozinha. Eu, pequena, achava calcinhas e sutiãs dentro do caminhão, revistas e VHS pornôs embaixo da cama deles. Papai desfilava com amantes pela região, colecionava histórias de bordel, bebedeiras em botecos e amigos vagabundos. O fim do casamento deles aconteceu quando meu pai realmente se apaixonou por uma dessas amantes. Ele chegou a nos apresentar a amante, dizendo que agora conheceu o amor verdadeiro. Diante disso, minha mãe teve de ceder o divórcio. Eu vi minha mãe chorar apenas 2 vezes na vida. A primeira, quando meu avô faleceu, e a segunda, quando ela teve de assinar os papéis do divórcio. Ela entrou em depressão profunda por meses. Foi muito difícil ampará-la nesse momento, pois eu e meu irmão não tínhamos estrutura emocional para isso. Pude perceber então o quanto ela
destilava seu ódio e se vitimizava por tudo em cima de nós. Foi muito difícil ampará-la nesse momento, pois eu e meu irmão não tínhamos estrutura emocional para isso. Pude perceber então o quanto ela destilava seu ódio e se vitimizava por tudo em cima de nós. Mamãe virou uma pessoa rancorosa, invejosa e muito reclamona. Ela vive sozinha na chácara e continua trabalhando na roça. Nenhum vizinho gosta dela, ninguém sabe da vida dela. Ela é super reservada, mas ela stalkeia todos na vizinhança pelo Facebook. Teimosa, ela não quer melhorar de vida, não aceita conselhos e não admite que precisa de ajuda. Mamãe está sempre certa e todos os outros errados. Ela não tem amizade nem com os próprios irmãos. Segue uma vidinha medíocre, é tóxica, critica e contraria todos. Já me propus a pagar terapia, médico, psicólogo, psiquiatra e nada. Ela passou anos nos envenenando contra meu pai e nós dois paramos de falar com ele desde a separação. Depois que eu casei, entendi algumas atitudes do meu pai. Claro que ele errou muito, mas ele tem alma livre e uma visão empreendedora incrível. Mamãe fala mal de todos e critica até meu marido, que não tem nada a ver com essa história. Ela acha que ele fará igual comigo e só vê o lado ruim de tudo. O casamento deles durou 35 anos e a separação aconteceu há 5 anos. Eu, como filha, senti a minha vida travada, então decidi liberar o perdão, Silvana. E com muita terapia procurei meu pai. Dei o perdão e atualmente temos contato bem legal. Sei que essa treta não é minha e eu precisava seguir minha vida. Porém, minha mãe não supera tudo o que aconteceu. Ela inflama meu irmão contra o pai, sendo que mamãe aceitava os abusos de papai a vida toda. E o que aconteceu é fruto das escolhas dos pais e não dos filhos. Eu decidi me afastar dessa negatividade para o meu próprio bem. Eu visito minha mãe uma vez por mês. Sempre que tenho contato me sinto horrível e quero fugir em 5 minutos da conversa. Não temos nada em comum, nem partilhamos das mesmas ideias e gostos. Sil, como lidar com essa mãe negativa? Minha mãe virou um problemão. Não, problema quem tá criando é você. Ela tá vivendo igualzinho a vida que ela escolheu sempre viver. Ela aceitou o que o seu pai fazia com ela e tá tudo bem. Desde o começo lá ela sabia. Ela escolheu essa vida. Ninguém gosta dela porque ela se odeia. O que você pode fazer? O que você podia fazer, você já fez. Ofereceu ajuda, tentou falar, tentou explicar, sabe? Meu amor, o que você podia fazer, você já fez. Foi atrás do seu pai, liberou o perdão, converse com seu irmão para que ela não continue envenenando o seu irmão e entrega para o universo. Ela escolheu isso, não tem como você entrar na cabeça da pessoa e mudar o que ela é. E depois de tanto tempo, ela deve estar o quê? Sei lá, com uns 60 anos? 35 mais 5 dá 40. Ela deve ter uns 60 anos por aí, um pouco menos. São as escolhas dela. Deixa ela xingar. Você não falou que ela não gosta de ninguém, mas vive no Facebook? Boa, ela não é. Ela só está vivendo em cima daquilo que ela escolheu viver. Não tem o que você possa fazer. Desculpe, mas não tem. Agora, se ela tivesse vindo, filha, eu não aguento mais, eu quero ajuda, eu quero superar, é outra história. E você tem uma porta aberta para você entrar. Mas ela criou um muro, fechou, lacrou, jogou chumbo e você está tentando acessar. E você não vai ter acesso a isso porque ela não quer. Então, eu evitaria ir. Porque assim, a partir do momento que você parar de ir lá, ela vai começar a te procurar. Ou não. Se ela te procurar e você fala, eu não vou porque você é muito tóxica. Ninguém tem coragem de te falar. Será que falaram já pra ela como ela é? Porque às vezes as pessoas só se afastam, elas não têm coragem de falar. Eu falaria. Eu chegaria e falaria, como já falei coisas pra minha mãe. Porque às vezes a pessoa precisa ouvir verdade, né? Ir lá só pra pessoa blá, 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 reclamar, não vai. Aí não vai mais. Por que você não vem aqui? Porque não aguento mais. Você só reclama? Não dá pra conversar com você? A pessoa não busca aprender, a pessoa não busca fazer nada por ela, sabe? Ela só quer destruir os outros. É inveja mesmo, invejosa. E olha, por mais que seu pai foi um safado, porque nessa época os homens eram assim mesmo. Era essa vida. Casou, lógico que tem exceções, né? Mas casou é pra sempre, filha apartada é uma vergonha e blá, blá, blá. Aquela história toda. Mas os homens sempre fizeram isso. Sempre, sempre, sempre foram assim.
cabia às mulheres fingir que não via, né? É uma coisa da época isso. Só que o seu pai, pelo menos, quando ele se apaixonou por alguém, ele foi viver o amor da vida dele. Coisa que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ah, não, eu casei, eu sou obrigado a morrer ou obrigada a morrer com este homem, mesmo sendo infeliz, mesmo odiando estar aqui. A sua mãe fez a escolha de continuar com ele, mesmo ele sendo quem era. Ele não quis continuar com ela. Você mesma falou, hoje, conversando com meu pai, eu entendo um pouco o lado dele. Pois é, vai saber o que seu pai passava nas mãos dela, né? A gente não sabe. A gente não sabe a história do outro lado também. Vocês vivem falando isso aqui. Ah, mas a gente não sabe a história do fulano. Não sabe o quê? Porque cada um conta a sua história. Você aqui está contando a história de terceiros. Então é mais fácil de expor sem ficar puxando para um lado, né? É isso, gente. Não tem o que fazer. Cada um com suas escolhas, plantio, colheita, lei de causa e efeito, e não tem o que fazer. Se a sua mãe é tipo um viciado em droga. Se ele não quiser ajuda, você pode trancar lá, deixar 1 ano lá. Quando ele sair, a primeira coisa que ele vai fazer é usar droga. E mais ainda, porque ele tá com ódio de quem trancou ele lá na clínica de recuperação. É assim, não tem o que fazer. Meu amor, não tem o que você fazer. Esqueça. Deixa a sua mãe viver a vida dela do jeito que ela escolheu. Não se meta. E agora tem um porém também aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Quando você vai na casa dela, sabe por que você não consegue ficar mais que 5 minutos e quer sair correndo? Porque você julga. Você se conecta a isso. Isso eu aprendi. Que a gente simplesmente tem que olhar para o outro e aceitar. E você não aceita. Por quê? Porque você queria o bem dela, queria que ela tivesse um outro tipo de vida. Então tente a próxima vez que você for, não julgar. Quando ela falar coisa negativa e se lamentar, você muda de assunto. Mãe, vamos ver a lavoura? Que tal a gente fazer um cookie? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer alguma coisa? Tipo, mude você, quebre aquela frequência que ninguém tem coragem de quebrar nela. Quebre. Mude. Ela tem um script na cabeça dela que vai ficar sendo repetido até ela morrer. E ela tem um padrãozinho que ela segue. E quando você interrompe aquilo, aí você desperta algo nela que ela não sabe lidar. E talvez fazendo isso você consiga fazer com que ela saia dessa bolha que ela se enfiou. É o único jeito. Reagir e julgar só piora a situação. Um beijo e até a próxima História Real.